Olá pessoal, hoje a gente vai falar, bem-vindos, né, a mais uma aula de macroeconomia. Hoje a gente vai falar de- da determinação da taxa de juros no modelo clássico, né? Basicamente, para a determinação da taxa de juros no modelo clássico, vai mostrar para a gente quais são as consequências de uma política fiscal expansionista no modelo clássico, que é a base aqui para os nossos estudos, né? Eu adianto para vocês que essa teoria ela não funciona, né? É, Obviamente tem economistas, né, que acham que essa teoria funciona, mas se você estudar o mercado financeiro, levar mais a fundo os estudos de mercado financeiro, começar a trabalhar com o mercado financeiro, você vai ver que a taxa de juros ela é determinada de outra forma, né? Não tem a ver com esse modelo aqui. Mas esse modelo aqui é importante, né? Para a gente explicar o que vai acontecer no modelo, ou seja, quais são os efeitos de uma política fiscal expansionista se o agente, né, o economista, o, quem está determinando a política macroeconômica acreditar que de fato é essa teoria aqui que explica como que funciona a determinação da taxa de juros. Então, a primeira coisa, né, a gente vai falar da poupança, do investimento, e aí a gente vai explicar como é que determina a taxa de juros. Nesses modelos, né, nesse modelo clássico, né, ele é basicamente oferta e demanda, né, e aí essa oferta e demanda é o que vai determinar o equilíbrio, né, da variável taxa de juros. Então a gente vai falar que a poupança é a oferta de fundos emprestáveis e o investimento é a demanda de fundos emprestáveis. Como que funciona a poupança, né? Vamos supor aqui que a gente tem aqui a taxa de juros e S de saving, né, poupança. Vamos supor que a gente seja numa taxa de juros zero aqui. Essa taxa de juros, vamos supor que ela é 10%. Tudo bem? Quando a taxa de juros é 10%, a gente vai ter um certo nível de poupança aqui, o S0. Tudo bem? Vamos supor que por algum motivo essa poupança aumente para 30%. Né? Então aconteceu alguma coisa, a poupança não, a taxa de juros, né? Vamos supor, a taxa de juros aumentou para 30%. Né? Então a gente tinha um, um zero aqui, uma taxa de juros zero, a gente vai para uma taxa de juros 1. E essa taxa de juros 1 é 1%. Bom, vamos supor que você tem R$ 1.000. Quando a taxa de juros era 10%, se você colocasse seu dinheiro na poupança, não é isso, né? A poupança hoje no Brasil, ela está negativa, né? Então, estou gravando esse vídeo aqui 20 de outubro de 2020, a poupança está negativa, né? Não invista na poupança, né? A poupança é um péssimo investimento. A poupança não... é, tem até muitos economistas que falam que poupança não é investimento, né? Então, não invista na poupança se você quer ficar rico, né? Mas vamos supor aqui que a gente tem essa taxa de juros de 10%. Se a taxa de juros é 10% e você deixa o dinheiro lá, então nessa taxa de juros zero, né? A gente está falando que essa taxa de juros zero é 10%. Se você deixa lá esse dinheiro, né, na poupança, você vai chegar no final do ano com R$ 1.100. Ótimo. Só que se essa taxa de juros aumenta, agora a taxa de juros 1, que é de 30%, se você deixar lá, aqui com a taxa de juros zero, né, você vai ter esses 1.100 lá no final do ano. Só que se a taxa de juros aumenta, você vai ter um acumulado de 1.300, né? Porque 30% em cima de 1.000. Pois bem, o que acontece com a gente, né? O agente, ele tem uma escolha aqui, ele tem um trade-off, né? Ele pode escolher consumir, né, a renda dele, ou ele pode poupar, que é save, né? Se a taxa de juros está aumentando, ele pode reduzir o consumo aqui e aumentar a poupança, né? Quando ele faz isso, ele está trocando consumo no tempo presente, né, no C0,
né? Ele ia consumir R$ 1.000 aqui, 1.000 unidades, para ele consumir daqui a um ano, no C1, e ele poder consumir 1.300, supondo a taxa de juros ali de 30%. Então, o que acontece? Quando a taxa de juros aumenta, o agente econômico ele vai ter incentivo em trocar consumo presente por consumo futuro e ele poder consumir mais no futuro. Então, quando essa taxa de juros aumenta, aqui, ó, né, aqui, quando a taxa de juros aumenta, né, para essa taxa de juros 1, que eu fiz a suposição aqui que é de 30%, a poupança aumenta para um S1 aqui, né? Então, ligando essas duas pontas, a gente tem aqui a oferta de fundos emprestáveis, que é isso, né? É as pessoas, né, os agentes econômicos trocando consumo presente por consumo futuro, dentro desse modelo aqui. Tudo bem? Né? Então, essa é a determinação da poupança, né? Ela é os fundos emprestáveis e esses fundos emprestáveis, ele vai mostrar para a gente o quanto de poupança vai ter. Quanto mais a taxa de juros aumenta, mais esse agente vai ter incentivo para trocar consumo presente por consumo futuro. Tudo bem? Então, essa é o que está por trás aqui da ideia de poupança. Tudo bem? Agora, a gente pode falar também do investimento. Como que funciona o investimento? Né? O investimento ele está relacionado também com a taxa de juros. Né? Então, ali a gente tem a taxa de juros, né, no eixo vertical, no eixo horizontal a gente tem o investimento, chamar de investimento o I grande aqui, né? E aí como funciona? Quando a taxa de juros está muito alta, vamos supor essa taxa de juros 1 aqui, a gente tem o investimento aqui, no investimento 0. Tudo bem? Então o que acontece? Vamos supor que a taxa de juros caia. O que vai acontecer com o investimento? Muito bem. Então, né, o empresário lá, então aqui a gente está olhando o consumidor, né, as famílias, né, que ofertam fundos emprestáveis, e aqui até a gente está olhando para o setor produtivo, o cara que investe em máquinas e equipamentos. Aqui então a gente está falando de máquinas e equipamentos, né, investimento produtivo. Pois bem, vamos supor uma empresa, essa empresa, sei lá, constrói avião, né? Não sei fazer um avião direito aqui, mas vamos supor que isso seja um avião, né? Essa empresa constrói aviões, né? Só que quando a taxa de juros está alta, essa empresa consegue só produzir o avião A1. Muito bem. Esse é o nome do nosso avião A1. Né? Porque quando a taxa de juros está muito alta, esse é o único avião que você tem incentivo para produzir, né? Você não consegue produzir outros aviões, né? Porque a taxa de juros está muito alta. Então, o cara, vamos supor que a taxa de juros aqui seja de 10%, tudo bem? Supor que a taxa de juros aqui, esse I1, a taxa de juros é 10%, beleza? Quando a taxa de juros é 10%, quando o empresário produz esse A1 aqui, né, que é esse avião, o lucro que ele tem em cima desse investimento vamos supor, de 15%. Tudo bem? Então, para ele, a taxa de juros de 10%, vale a pena produzir esse avião A1 aqui, né? Vamos supor que ele é um avião
de 2 lugares, né, monomotor, né, só de 2 lugares e tal, ele consegue uma lucratividade de 15% produzindo esse avião aqui, né? Só que lá dentro da empresa dele, ele tem um projeto de outro avião que é o AA2, né? O AA2, ele é um avião um pouquinho maior, né? Ele tem 4 lugares, né? Então esse aqui só tinha 2 lugares. Ele tem mais equipamentos, né? Você consegue fazer voos noturnos com esse AA2, né? Ele é mais equipado, né? Você tem GPS, você tem instrumentos para voar à noite, para voar sem visibilidade, para voar nas nuvens, né? E por aí vai. Então esse é um avião melhor, né? Ele é um avião melhor, só que a taxa de lucro que você consegue com esse avião aqui é de 8%. Tudo bem? Então, o AA1 aqui de 2 lugares, a taxa de lucro é de 15%, e o nosso AA2 aqui, a taxa de lucro é de 8%. Só que como a nossa taxa de juros 1 aqui está de 10%, que eu falei para vocês, esse empresário não produz o AA2. Por que ele não produz o AA2? Porque a taxa de juros está maior do que o que ele vai ter de rendimento. Então, para ele, é melhor investir na taxa de juros. Então, ele tem um trade-off, né? Ou ele investe na fábrica dele, ou ele pode investir na taxa de juros. Se a taxa de juros está acima do rendimento dele produzir esse AA2 aqui, de 4 lugares, não tem por que ele investir, ele produzir o AA2, né? Então, é a ideia de custo de oportunidade, né? Se eu posso ganhar 2% a mais investindo na taxa de juros, por que incentivo que o empresário tem de investir nesse projeto aqui, no AA2? Tudo bem? Então é isso, o empresário ele tem o trade-off entre investir na produção ou investir na taxa de juros de mercado. Se a taxa de juros está muito alta, o investimento é menor. Agora vamos supor que a taxa de juros, por algum motivo, caia para 5%. Então, nesse A1 aqui, a taxa de juros é 5%. Aí a gente tem uma situação nova nesse nosso mercado, porque como a taxa de juros caiu, né, você teve uma queda na taxa de juros, o que acontece? Esse investimento aqui, a produção desse AA2, ela fica viável. Por quê? Porque agora a taxa de juros está em 5%, então com a queda da taxa de juros, eu tenho incentivo para produzir o AA2. Então, essa queda da taxa de juros, ela faz com que o investimento aumente. A gente sai de um investimento zero, né, onde a taxa de juros é 10%, para um investimento 1, onde a taxa de juros é 5%. Aí a gente tem uma curva aqui negativamente inclinada. Quanto menor a taxa de juros, mais incentivo o empresário tem para aumentar o investimento, né? Então é isso, o empresário tem um trade-off entre investir na taxa de juros ou investir no setor produtivo. Caso a taxa de juros caia, outros projetos de investimento passam a valer a pena e você começa a produzir outros produtos, né? Pode ter até um terceiro aqui, produto, né, dessa empresa, o AA3, que dá uma taxa de lucro de 3%, que sei lá, são aviões que pousam na água, né? Para quem está em Belém do Pará, como eu estou nesse momento, seria muito legal, né? Você tem um avião que pousa na água, né? Você aproveita os rios, nem precisa de aeroporto. Então, caso você tenha essa possibilidade, se a taxa de juros cair para zero, ou para 1%, né? Vamos por uma taxa de juros a 1% aqui,
né? Então, agora a gente tem uma taxa de juros a 1%, que é essa taxa de juros 2, a gente vai ter ainda mais investimentos. A gente teria um investimento 2 aqui, onde a taxa de juros é 3%, é 2%, 1%, né? Como está na economia brasileira hoje, né? A taxa de juros bem baixa. Tudo bem? Então, de um lado, a gente tem a oferta de fundos emprestáveis, do outro lado, a gente tem a demanda por fundos emprestáveis. Aqui tem outro setor que também demanda fundos emprestáveis, que é o governo. O governo ele pode resolver se financiar, né, financiar o déficit, né? Vamos supor que o governo aqui, os gastos menos os tributos, em tese, ele teria que ser igual a zero nesse modelo aqui, né? Se o governo gasta a mesma coisa que ele tributa, o resultado é zero, né? Só que se ele gastar acima do que ele tributa, ele vai ter que financiar esses gastos em algum lugar. Onde que ele vai financiar? Ele vai demandar fundos emprestáveis. E aí essa reta aqui, ela é uma reta que não só tem o investimento, mas também tem os gastos do governo. Isso é importante, né? Porque os gastos do governo, quando a gente coloca, né, os gastos do governo aqui, a gente tem, por um lugar que sai a oferta de fundos emprestáveis, a poupança, né? E a demanda por fundos emprestáveis que vem do setor privado, ou seja, o investimento que os empresários querem fazer, e a demanda do governo, né? Caso o governo gaste mais do que ele arrecada, nesse modelo aqui, ele aumenta a demanda, ele pressiona, né, a taxa de juros, como eu já vou mostrar para vocês. Pois bem, então a gente viu que a gente tem de um lado a oferta de fundos emprestáveis, que é a poupança, né? Ou seja, o agente econômico, né? O consumidor, ele pode consumir agora ou consumir no futuro, né? Então, quando a taxa de juros aumenta, ele tem incentivo para consumir mais, para deixar de consumir no presente e ter maior consumo no futuro. E, por outro lado, a gente tem a demanda, né, por fundos emprestáveis, que é o investimento e o gasto do governo. Então aqui a gente tem a taxa de juros, né, no nosso eixo vertical. No nosso eixo horizontal a gente tem a poupança, investimento e gasto do governo. A gente sabe que quanto maior a taxa de juros, né, se a gente está numa taxa de juros aqui, vai subindo essa taxa de juros, né, quanto maior a taxa de juros, maior a poupança. Então a gente vai ter uma oferta de fundos emprestáveis que é positivamente inclinada, né? E aí a gente tem a demanda por fundos emprestáveis, que é dada pelo investimento e pelo gasto do governo, né? Então, nesse ponto aqui, né, nesse ponto a gente tem o equilíbrio entre a oferta de fundos emprestáveis, que é dado pela poupança, e a demanda por fundos emprestáveis, que é o investimento, mais o déficit do governo, né? Ou seja, o quanto o governo gasta mais do que ele tem de tributos. Então, quando a oferta por fundos emprestáveis é igual à demanda por fundos emprestáveis, a gente tem a taxa de juros de equilíbrio. Então, é assim que é determinada a taxa de juros no modelo clássico. Caso aumente o investimento ou aumente o gasto do governo, né? Caso a gente saia do investimento zero, gasto do governo zero, para o investimento 1, ou gastos do governo 1, essa curva aqui se desloca. Então, a gente vai ter um novo patamar de taxa de juros, a gente sai de uma taxa de juros zero para uma taxa de juros 1,
né, também de equilíbrio. Conforme aumenta a demanda por fundos emprestáveis, né, seja porque está aumentando o investimento, os empresários resolveram investir mais, né, ou porque o governo está incorrendo em déficit, isso pressiona, né, a taxa de juros para cima. Quanto mais a taxa de juros aumentar, mais os agentes vão deixar de consumir no presente e vão transferir consumo para o futuro, né, consumo no futuro, aonde a taxa de juros é maior. Então, é assim que é determinada. Caso os agentes resolvam aumentar a poupança também, aí a taxa de juros cai, né? Lei da oferta e demanda. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a demanda, maior o preço, né? Então, é basicamente isso, né? E aí, o que a gente tem aqui, né? Aqui são só alguns exemplos, né? Vamos supor que houve um declínio no investimento autônomo, na demanda por investimento, né? Então, se o investimento cai, né, os empresários não estão querendo investir, você tem uma pressão menor por fundos emprestáveis. E aí o que acontece? A gente sai de uma poupança 0 para uma poupança 1 aqui, que é menor. A gente sai de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1, que é uma taxa de juros menor, né? Então, é basicamente esse o equilíbrio, né? No modelo clássico, a taxa de juros de equilíbrio depende da oferta e demanda por fundos emprestáveis, né? E aí tem uma situação aqui que é importante, que é o seguinte, né? Se no modelo clássico a política monetária ela é ineficaz, né? Ou seja, a gente aumenta a quantidade de moeda, o que a gente gera é inflação. O que acontece então no modelo clássico, né? No modelo clássico é o seguinte: vamos supor que o investimento está fixo. A gente não está mexendo no investimento agora, né? O investimento está fixo. O que vai acontecer aqui nesse caso é o gasto do governo está maior do que os tributos, né? Então, né, o G é maior que T. Então, o governo ele tá gastando mais do que ele está arrecadando, né? Então, o que vai acontecer? Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele aumenta a demanda por fundos emprestáveis. Então, a gente vai andando em cima da nossa reta aqui. Como ele precisa do setor privado, né, das famílias, para financiar os gastos dele, ele pressiona o setor privado, ele pressiona que a poupança, né? Quando ele vai pressionando, ele vai querendo mais recursos do sistema privado, né? Das famílias, né? Dos consumidores. Para ele conseguir financiar os gastos, ele pressiona a taxa de juros para cima, dentro desse modelo aqui, né? E aí o que acontece, né? Então, vejam só vocês, a gente tem essa pressão aqui, né? Mas, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu pegar a borracha aqui rapidinho. Apagar aqui. Muito bem. Então, ele está pressionando essa taxa de juros, né? Quando ele pressiona a taxa de juros para cima, ele está aumentando os gastos. Então, o que acontece? Esse espaço A aqui, estão vendo aqui essa parte aqui, ó, essa parte A aqui, né? Essa parte A aqui é o que representa o aumento dos gastos do governo, né? Saiu de uma poupança 0 para uma poupança 1, tudo bem? Só que lembra que eu falei nos slides anteriores que quando, né, a gente tem a taxa de juros e o investimento. Quando a taxa de juros cai, né, a gente sai daqui para cá, o investimento aumenta. Só que quando a taxa de juros aumenta, o investimento cai. Então, olha só o que está acontecendo. O governo aumentou os gastos, só que aumentou a taxa de juros. Então, o investimento do setor privado caiu. Caiu que porção? Essa porção B aqui. Tudo bem?
Então isso é muito importante, né? Dentro do modelo clássico, do sistema clássico aqui, quando o governo aumenta o déficit, ele gasta mais do que ele tributa, ele tem que financiar esse déficit no mercado de demanda e oferta de fundos emprestáveis. Quando ele aumenta esses gastos, o que ele faz é que ele. Não sei o que eu fiz aqui. Quando ele aumenta esses gastos, o que ele faz é reduzir o investimento privado na economia. Isso chama efeito deslocamento. Né? Efeito deslocamento. Ou, né, como nós economistas somos muito chiques, né? A gente gosta de termos em inglês, né? Então, vou até mostrar aqui para vocês, né? Também é conhecido como efeito crowding out, né? Ou seja, efeito deslocamento, efeito crowding out. É quando o aumento dos gastos do governo pressiona a taxa de juros sobe, e aí você reduz o investimento do setor privado, né? Então, dentro do sistema clássico, a política monetária ela não funciona porque ela aumenta preços, e a política fiscal é pior ainda, porque a política fiscal ela reduz o investimento privado na economia, né? Então, nesse modelo aqui, você não pode fazer política fiscal. Então, estudem isso, né? Esse efeito de deslocamento é muito importante, né? O efeito crowding out é muito importante, né? Dentro desse modelo, e é uma das coisas importantes, inclusive, para entender o que o Keynes vai falar lá na frente. A aula já ficou muito grande, né? Peço desculpas, eu tenho tentado fazer aulas menores, mas essa aqui não teve jeito. Eu tive que fazer ela um pouquinho maior. Muito obrigado por assistir a aula. Deixa seu like aí, né, no vídeo. Se inscreva no canal. Até a próxima aula.